Normalmente eu evito ler comentários, mas eu vejo muita gente desesperada pra tentar defender o personagenzinho que elas tanto amam e também vejo pessoas que não leem uma descrição de um vídeo por pura preguiça. Pessoas ignorantes com ego inflado tentando provar a todo custo que estão certas, mas têm preguiça até mesmo de procurar informação plausível pra reforçar a opinião delas. Uma coisa é eu deixar furo nos vídeos pra gerar debate. Outra coisa é você xingar os outros e falar o óbvio que já está no vídeo. Mas você precisa comentar pra ganhar likes, né? Porque você não viu o vídeo inteiro e nem leu a descrição. Até os mendigos do YouTube de 2015 conseguem ser menos tóxicos que vocês. E eu não quero esse tipo de gente vendo meus vídeos. Por isso que eu prefiro dar atenção aos comentários da aba comunidade e do Twitter. Dei uma pausa na minha HQ de Pokémon e comecei a escrever e desenhar a minha HQ sobre Death Note. Em particular, eu acho que vai ficar bom. E eu vou tentar explorar outras partes do universo de Death Note. Vou fazer um vídeo inteiro sobre Another Note. Não vou prometer nada, mas vou dar o máximo de mim, independente se você vai assistir ou não, até porque eu não tô aqui pra te agradar, tô aqui pra compartilhar meus pensamentos. Várias pessoas constataram que não conseguiram entender a light novel do Death Note porque é muito confuso. Talvez seja a falta de interesse por parte delas, porém eu tava muito animado e curioso, e consegui entender perfeitamente sem precisar reler. Eu vou terminar de ler Change the World e vou fazer um vídeo sobre, talvez. E Naomi Misora, sua hora tá chegando. Em Another Note, Melo diz que ele e as outras crianças nasceram na Whomp's House como sucessores de Ellie, como alternativas a Ellie. O Atari olhava o Ellie com um brilho nos olhos, como um inventor olha para sua criação. E é claro que todo inventor tentaria fazer uma cópia, como um backup, um Ellie reserva. Mas o que aconteceria se pudessem copiar o Ellie? Aí que entra Children of Ellie, ou Crianças de Ellie. As crianças órfãos eram reunidas, porém nenhuma sabia o nome da outra. Mas até para um gênio como o Atari, criar um falso Ellie era mais fácil falar do que fazer. O Atari disse pro Melo e pro Nier que eles eram os mais próximos de se tornar o Ellie. A primeira criança desse teste foi o A. Ele foi incapaz de aguentar a pressão e se matou. A segunda foi o B, Beyond Birthday. Ele era brilhante e perverso, ou seja, o B foi pro backup. B teve seus pais mortos. Seu pai por um assassino e sua mãe em um acidente. B tentou superar o Ellie. Ninguém sabia o que se passava na cabeça do B. Ele era um protótipo. Nunca foi dado o código de Ellie. Ele era destinado ao fracasso. Então o B fugiu da Whomp's House. Enquanto houvesse um Ellie, B nunca seria o Ellie. Enquanto o original existir, a cópia sempre será uma cópia. Diferente aqui do YouTube, que quando um canal pequeno inventa algo, um canal grande copia e trata um canal pequeno como se fosse uma cópia. B tinha uma obsessão com Ellie. Ele decidiu se tornar um criminoso para tentar superar o Ellie, já que não podia competir com Ellie como um detetive. B nasceu com os olhos de Shinigami, porém não se sabe como ele poderia ter nascido com os olhos. Melo cita no Another Note que talvez um Shinigami poderia ter deixado cair seus olhos na terra, ao invés de um Death Note, mas B nunca contou a ninguém que tinha os olhos de Shinigami. B tinha os olhos de um Shinigami e queria saber quem era o Ellie. Porém, isso era quase impossível, já que o Ellie não dava as caras. Mas ele sabia calcular perfeitamente a data que a pessoa iria morrer, diferente da Misa e do Mikami no anime de Death Note. Los Angeles BB Murder Cases é o caso divisor de águas para o Ellie. E também é a primeira vez que o Ellie é apresentado como Ryuzaki. Mas LABB, Ellie's After Beyond Birthday. Esse é o nome mais adequado para se dar essa investigação. A mídia chamava os crimes de B de os assassinatos de Wara Nigel, ou qualquer outro nome horrível, e isso incomodou ele. Há uma série de assassinatos em LA, onde as vítimas têm iniciais B. Então Ellie começa a investigar, porém ele não podia ir diretamente à cena do crime. Aí que uma das personagens mais injustiçadas e inteligentes de Death Note entra em ação. Naomi Misora. Naomi estava de licença do FBI, então ela era perfeita pro Ellie. Ele e Naomi trabalharam juntos no caso. Ellie pediu para que Naomi fosse até a cena dos crimes, ou seja, ela iria ser os olhos e ouvidos do Ellie. Beyond Birthday, ou B, era o serial killer que estava por trás dos 3 assassinatos em LA. Porém, Ellie já sabia quem era o assassino, mas mesmo assim pediu ajuda da Naomi. Então tudo se resume a uma estranha forma de batalha de investigação entre Ellie e B. Não era exatamente o mesmo tipo de batalha que o Ellie tinha feito com Heraldo Coil e Danuve. Beyond Birthday desafiou o Ellie e o Ellie aceitou o desafio. No caso LABB, 3 pessoas morreram. A primeira vítima ficou inconsciente, com algum tipo de droga, e depois foi estrangulado com uma corda. O segundo assassinato aconteceu 4 dias depois, 4 de agosto de 2002, no centro, em um apartamento. A vítima foi uma garota de 13 anos chamada Quarter Queen. Ela foi espancada até a morte. Porém,
A razão por eles estarem convencidos de que esses 2 assassinatos estivessem ligados foi que havia um boneco de voodoo pregado na parede. Esses bonecos eram chamados de Waranigyo. Quando Misora estava investigando a cena do crime, uma mão se estendeu debaixo dela. Ela ficou assustada e logo em seguida um homem apareceu rastejando debaixo da cama. Era o Bi. Ele usava uma camiseta simples e uma calça jeans. Tinha cabelos idênticos aos de Ellie. Quando Naomi perguntou o seu nome, ele disse que era Rue Ryuzaki. Ela achou isso muito estranho e suspeitou dele ser o assassino. Porém, ele a convenceu de que ele era um detetive particular e que foi contratado para solucionar esses casos. Ele era idêntico ao Ellie. Ele comia açúcar pra caralho, colocava os joelhos entre os peitos, ficava mordendo as unhas e ele era uma cópia perfeita do Ellie. Mas ele andava de 4, tinha os olhos de Shinigami e comia geleia com as mãos. Naomi não gostava nem um pouco de Ryuzaki, porém, ele ajudou ela a decifrar vários enigmas e auxiliava elas em suas deduções. Os 2 juntos trabalhavam muito bem. Eles conseguiram resolver vários enigmas. O misterioso detetive particular, Rue Ryuzaki, a ajudou a descobrir a mensagem secreta que o Bi queria passar. Naomi deduziu que as vítimas eram todas ligadas por suas iniciais. Ela descobriu que havia cortes no peito de Believe Bridesmaid. O assassino havia arrancado um braço e a perna de uma das vítimas, para passar a mensagem de que era um relógio. Claro, com a ajuda de Ryuzaki. Bi era fascinado por pessoas com as iniciais B, até porque o nome dele era Beyond Birthday. Só que uma das vítimas dele se chamava Quarter Queen e não tinha as iniciais B. Só que Bi é muito inteligente. Você pensa que Quarter Queen foi uma vítima errada? Infelizmente não foi. Na verdade, Quarter Queen era uma criança de 13 anos. Porém, se você pegar a letra Q, botar em minúsculo e inverter, você vai ver que forma um B. Então, infelizmente, Quarter Queen era uma das vítimas do Bi. Ele não se importava se era criança ou adulto. Ele apenas matava, decapitava, estrangulava, tudo fazia apenas parte do seu plano para derrotar o L. Já que Bi havia nascido com os olhos de Shinigami, ele podia ver a data que as pessoas iriam morrer. Então ele tinha que encontrar uma vítima com as iniciais Bi e que estejam próximas da hora da sua morte. Um dia, voltando da cena do crime, Naomi foi atacada em uma rua por um homem que parecia ser o Ryuzaki. Ela lutava capoeira, então ela pôde se defender. Ellie alertou ela para não andar em locais poucos movimentados, vielas ou qualquer outro lugar que seja perigoso. LABB era apenas uma luta interna, uma guerra civil em seu lar docilar, o Homes House. Infelizmente, pessoas inocentes estavam envolvidas no meio, mas outra pessoa que estava muito envolvida na sua guerra entre Ellie e Bi era Naomi Misora. Um dia, Bi estava deitado na sua cama em uma fábrica de uma empresa inativa do subúrbio de LA e ficava pensando sobre Naomi. As mãos de Ellie, os olhos de Ellie, o escudo de Ellie. E ele dava umas risadas, porém ele não gostava e ria de outra maneira totalmente diferente até encontrar um riso perfeito. Mas esse riso era um riso falso, penetrante, cruel. Ele ria como se tivesse apenas mais uma tarefa a cumprir. Se o L é um gênio, então Bi é um grande gênio. Se o L é um fenômeno, então Bi é um grande fenômeno. Era isso que ele pensava. Um dia, o namorado de Naomi Misora, Ray Pember, ligou para ela avisando de que não existia nenhum detetive particular com o nome de Rue Ryuzaki. Ellie estava combatendo sua cópia morta. O Atari havia dito pro Ellie que o Bi estava desaparecido desde maio, e desde então, Ellie começou a investigar. Ellie era alvo de todos na Homes House. Qualquer criança de lá queria superar ele, queriam ser como ele, queriam estar mais perto dele, queriam passar por cima dele, mas Bi escolheu ser um criminoso. Ellie contou pra Naomi que o assassino era o Bi, mas ela não podia dizer isso a Ryuzaki, ela tinha que manter em segredo. No livro, Ellie diz a Misora o seguinte: Naomi, por favor, faça o que fizer. Por favor, pegue o assassino. Faça tudo o que você quiser. Qualquer coisa. Isso só reforça ainda mais a minha opinião sobre o L ter seu alto senso de justiça. Ele mesmo disse a justiça. Ele só queria pegar o criminoso, não se importando com os meios. Falei sobre isso no meu vídeo sobre o L que eu fiz algumas semanas atrás. Um dia Ryuzaki estava conversando com a Naomi e ele disse a ela sobre ela lutar capoeira. Porém, no momento que ele disse isso, veio uma ideia na cabeça dela. Quando foi que eu havia dito isso para Ryuzaki? Isso aumentou ainda mais a suspeita sobre ele. No dia 16, ele disse que sabia que o assassino era Bi e que nunca havia o conhecido. Mas alguns dias ele havia dito a Naomi que faça o que fizer, mas pegue o assassino. E disse mais: eu não posso encobrir os maus. Eu não posso perdoar. Não importa se eu sei ou não qual pessoa fez o mal. Eu tô interessado apenas na justiça. Somente na justiça. Há pessoas que a justiça não pode salvar, e há pessoas más que podem ser salvas. Um dos melhores detetives que já existiu nunca diria uma coisa dessa sobre um serial killer.
Se for pra parar pra analisar, Naomi Misora quase que o tempo todo havia sido manipulada por Ryuzaki. A conclusão que ela tirou sobre a data das mortes, a noção que deveriam olhar o terceiro assassinato como um relógio, tudo foi Ryuzaki que a manipulou para chegar a essas conclusões. Naomi Misora foi manipulada como um fantoche, e ela percebeu isso. Ellie estava usando Naomi Misora para chegar até Ryuzaki, e Ryuzaki estava usando Naomi Misora para chegar até o Ellie. Os 3 primeiros assassinatos de Bee serviram apenas para preparar o ato principal, o 4º assassinato. Como era uma disputa entre Ellie e Bee, o que significaria uma vitória para o Bee? Como ele saberia que o Ellie tinha perdido? Ellie era capaz de resolver qualquer caso, não importa o quão difícil seja. Então Bee criou um caso impossível de ser resolvido, até mesmo para o Ellie. Então Bee venceria. Esse era o Los Angeles BB Murder Cases. Mesmo Ellie sabendo que era o Bee, ele não se deu o trabalho de pessoalmente capturá-lo. Então Bee sabia que o Ellie iria usar alguém para trabalhar para ele, alguém para ser os seus olhos e seus ouvidos. Bee não estava lutando contra Naomi Misora, ele apenas usou ela. Bee se aproximou para Naomi Misora como Ryuzaki. Ele colocou cada pista perfeitamente para que Misora e ele resolvessem juntos. Bee mandou palavras cruzadas para a polícia de LA. E só as pessoas que trabalhavam no caso tinham esses documentos. Mas Ryuzaki tinha uma cópia desses documentos, o que fez Misora ficar suspeita sobre ele. Mas Misora foi melhor do que ele esperava. As 3 primeiras cenas foram todas pistas que deveriam ser resolvidas para que seu plano desse certo. Misora e ele haviam chegado à conclusão de que haveria um 4º assassinato, e a próxima vítima iria ter as iniciais BB. Então descobriram o único lugar onde havia alguém com essas iniciais. Só que havia 2 pessoas com as mesmas iniciais morando no mesmo prédio, uma no quarto 404 e outro no 1313. Então eles foram até o local esperar o assassino agir. Misora ficou no quarto 1313 e o Ryuzaki no 404. Misora ficou pensando e em um momento ela ouve um grito vindo do 404. Ela vai até lá, ela arromba a porta e encontra Ryuzaki em chamas. Bee tinha virado as fechaduras de pólice manualmente e tinha pregado um araninho na parede. E também quebrou o sistema de speakers e desligou o alarme de incêndio. Limpou todas as suas impressões digitais e colocou gasolina no seu próprio corpo. E depois se pôs em chamas. Ryuzaki havia escolhido ele mesmo como a 4ª vítima, o último BB. Ele teria morrido de imolação, queimado até a morte, e suas digitais e seu rosto também seriam queimadas, para que no fim de tudo isso eles pensassem que ele foi mais uma vítima, e que o assassino de LA ainda estivesse à solta. E Ellie teria que ir atrás do Bee o resto de sua vida. Mas Bee já estaria morto, seria um caso impossível até mesmo para o Ellie. Ele passaria a vida toda investigando a miragem de Bee. Ele passaria a vida toda com medo do Bee. Ellie teria perdido. Bee teria vencido. Bee estaria no topo e Ellie no fundo. Ellie iria rastejar aos pés de Bee. A cópia finalmente superaria o original. Mas tudo isso deu errado quando Naomi Misora chegou a tempo, pegou o extintor de incêndio e apagou as chamas. Porém, quando Naomi Misora chegou lá, ela resolveu o caso. Naomi Misora havia entendido todo o caso. Tudo porque Ryuzaki havia a conhecido. Ele sabia que Naomi Misora sabia de capoeira. Só que a única pessoa que sabia disso era o Ellie. Misora chegou à conclusão de que a pessoa que a atacou foi o assassino. E ela se defendeu usando capoeira. E a única pessoa que poderia saber disso sem ela dizer nada era o Ryuzaki. Foi isso que a levou à verdade. A falha de Bee. Bee concentrou todas as suas forças no Ellie. E nunca viu Naomi Misora como algo a mais que mero peão. Toda a sua atenção estava voltada no homem por trás dela. No final, ele a subestimou. A primeira e única falha de Beyond Birthday. Ele tinha os olhos de Shinigami, mas não tinha olhos para julgar as pessoas. Bee perdeu para Naomi Misora, ou seja, ele perdeu para o Ellie. Logo depois, Bee foi levado ao hospital e pegou prisão perpétua. Ele não morreu. Seu corpo foi mais forte do que ele imaginava. A parte mais fácil de matar alguém é matar alguém. Mas se ele tivesse sido capaz de ver a duração da sua própria vida, ele teria escolhido um caminho diferente. Superar o Ellie era mais importante do que sua própria vida. 2 anos depois de ser preso, ele foi encontrado morto, vítima de um ataque cardíaco. Em 2004, Light Yagami o havia punido de forma justa com seu Death Note. Beyond Birthday é muito inteligente. Para mim, ele ficaria em terceiro no quesito inteligência, abaixo de Ellie e Light Yagami. Você pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Você pode continuar vendo mais vídeos sobre Death Note na minha playlist, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Meu Twitter é @firehaberman e falou, bitch.